Fala, meus queridos, minhas queridas, mais um capítulo desse Pod God com Kika Malk, mais um episódio. E estamos aqui, primeiramente agradecendo a nossa equipe maravilhosa, Júnior Lobo, Guto Rodrigues, Rômulo Nascimento. Mais uma vez, obrigada, né, porque vocês estão aqui cumprindo a nossa missão juntos. Hoje nós temos um convidado mais que especial, né? Saulo Barbosa. Saulo, muito obrigada por ter aceito o convite. Imagina, uma alegria estar aqui com você. Tá aqui com a gente, aqui no nosso Pod God. Vamos ver se você ajuda a gente, né? Com essa missão de ver se atinge mais corações, né? E que a gente possa alcançar o máximo de pessoas para Jesus, conhecer Jesus. Então, Saulinho é marketólogo, sócio de uma agência de publicidade e propaganda. Eu vou começar pedindo para você contar um pouquinho da sua infância e falar quem é, né? Quem é Saulo Barbosa. Sim, vamos lá. Bom, eu venho de uma família de missionários. Então, meu avô sempre foi missionário, desde que eu me entendo por gente. Meu pai também sempre foi missionário. Meu avô era missionário assalariado e meu pai missionário voluntário. Então, nessa loucura que é a vida do missionário, eu acredito que você conhece um pouco disso. Os pastores, por exemplo, estão sempre viajando, sempre se mudando. Então, meu pai, apesar de não ser pastor assalariado, de não ser missionário assalariado, ele tinha aquela mesma vibe de pastor. Então, a gente se mudava de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano. Isso levou a gente a morar em 9 estados brasileiros diferentes. Mas ele mudava, eu até ia perguntar para você, eu ia perguntar se teu pai era militar. Ele mudava por conta dessa missão que ele sentia? Exatamente. Meu pai era colportor. Né? Vendia livros, trabalhava com livros, com remédios naturais. E na maioria dessas viagens que a gente fazia, eram viagens em missão. A gente tinha a missão de evangelizar alguma cidade, parentes, conhecidos em algum local remoto. Por exemplo, em um determinado ano, em 2013, 2014, 2012, por ali, a gente decidiu ir evangelizar os parentes do meu avô no interior do Ceará. E aí nós estávamos na época morando na cidade de Manaus. A gente saiu de Manaus para o interior do Ceará, uma cidade chamada Iguatu, a cerca de 400 quilômetros ali de Fortaleza, e a gente foi, em uma semana a gente reuniu todas as coisas, pegamos o voo e fomos embora. Então, a nossa vida sempre foi pautada nessas viagens loucas, assim, largando tudo para trás, abandonando tudo. Tem a parte boa, né, conhecer novos lugares, conhecer novas realidades, e a parte ruim, que a gente não tem raízes, amigos. Não tem amigos. Eu, particularmente, eu posso dizer hoje que eu não tenho um amigo de infância, mas a gente tá o tempo todo fazendo novos amigos, conhecendo novas pessoas, conhecendo novas realidades, e isso foi muito bom, porque desde criança me deu uma visão muito assertiva acerca das realidades que a gente tem ao redor do Brasil. Às vezes a gente cresce numa bolha, por exemplo, eu tenho amigos que nasceram, cresceram e se criaram em bairros classe média alta, e para eles a vida é aquilo ali. Então, graças a Deus, eu e minha família, a gente teve a oportunidade de ter uma visão além da bolha, furar essa bolha e ver que nem sempre a realidade que algumas pessoas acham que é a realidade de muitos brasileiros em muitos lugares. Cara, é muito interessante. Eu não imaginava assim que uma família inteira. Eu já vi casal, sabe? Agora ele carregava todo mundo e vocês iam, e tua mãe também. Sempre ali do lado. Assim, a gente nunca conheceu outra realidade que não essa. E nós sempre fomos muito apegados. Eu acho que talvez porque a gente estava sempre se mudando, nós éramos nossos amigos. Eu era amigo das minhas irmãs, então a gente sempre estava muito junto. Então tinha a oportunidade de viajar. Meus pais até falavam: você quer ficar com seus avós? Você quer ficar em algum lugar? A gente sempre ia, porque a gente se acostumou. E de certa forma bem emocionante isso. Né? Você muda de uma cidade para outra do nada, muda de escola, muda de tudo. Quando você acostuma, dá uma adrenalina diferente, né? Além do que eu sempre cresci
sintonia assim de evangelismo, essa sintonia muito forte com Jesus por causa da religião, por causa dos meus avós, dos meus pais. Então eu sempre fui uma criança muito missionária. Eu era aquela criança que eu saía com 800 mil livros para dar, e numa tarde eu saía e distribuía 800 mil literaturas evangélicas. Era uma coisa assim, e isso me dava prazer. Eu gostava de me sentir um semeador. Então nessas viagens loucas todas, para mim era uma alegria, porque eu me sentia útil, eu me sentia em missão também. Não eram só viagens a passeio, fazia parte de quem eu era e faz parte de quem eu sou até hoje. Cara, muito, muito diferente, né? Eu, assim, primeira vez que eu tô conhecendo, assim, mais, né? Profundamente, tua família agora, sim, né? Junto com você. E como é que era a religião dentro da sua casa? Você já falou, né, que você já nasceu dentro de uma igreja. Sim. Mas é a mesma igreja que você faz parte hoje? Não, eu era de uma outra denominação adventista. Basicamente, a outra denominação que eu fazia parte tem os mesmos princípios da igreja adventista que eu e você fazemos parte hoje. Porém, lá é um pouco mais restritivo algumas coisas. Mas não foi nem esse... Não é Adventista da Promessa, não? Não, se chama Adventista da Reforma. Ah, da Reforma. E não foi nem isso que me tirou de lá. O que me tirou de lá foi o fator graça. Se prega muito pouco sobre a graça, ou se prega a graça como um dos pilares da salvação e não como o único caminho de salvação, como o caminho central de salvação. Eu entendo que existem coisas importantes, mas tudo isso vem a partir da graça que nos transforma. E lá acaba que nós aprendemos que outras coisas junto da graça são fatores determinantes para a salvação. E isso sempre me incomodou bastante. Sempre incomodou bastante a minha família, e aí a gente sempre procurou um lugar onde a gente pudesse exercer a nossa fé de forma livre, fazendo tudo por amor a Cristo e não por obrigação. E aí vocês encontraram a Adventista do Sétimo Dia. Exatamente. Aqui no Rio de Janeiro? Então, nós já tínhamos uma relação com a igreja adventista há muitos anos. Desde lá de Manaus, minha mãe foi a primeira chefe de cozinha de um hospital adventista no Brasil, no Hospital Adventista de Manaus, que é um hospital referência em todo o Brasil, um hospital extremamente premiado. Então, nessa época, ela foi até batizada na igreja adventista. Nós sempre frequentamos, e é uma coisa muito, muito louca, porque na religião de onde nós vivemos, nós éramos vistos como rebeldes, porque a gente frequentava vez ou outra a igreja adventista, a gente ia nas programações, porque, gente, somos todos irmãos. Poxa, a gente sempre foi apaixonado em Arautos do Rei. Ali o pastor o Rodrigo Silva, o pastor Arilton e outras dezenas de pastores sensacionais. Então sempre fez parte do nosso cotidiano. E aqui no Rio, nós simplesmente decidimos dar um basta. Falamos, olha, não tá dando mais. A gente não é feliz, e eu acredito muito nisso, sabe, Kika? A religião deve ser um local de paz para você. Você deve ir ali para encontrar Cristo, e Cristo é a paz. A Bíblia diz o seguinte: seja a paz de Deus o árbitro do vosso coração, ou seja, o juiz do vosso coração. Se você tá num lugar em que você não sente paz, é porque Jesus não tá ali junto de você, te acompanhando naquele local. E quando você tá no lugar certo, você tem paz. Hoje eu posso dizer que eu e minha família temos paz na religião que seguimos, simplesmente porque a gente tem certeza que foi Jesus que encaminhou tudo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você, quando criança, era considerado um garoto prodígio? Então, conta aí um pouquinho disso aí. Eu sou altas habilidades. O pessoal, antigamente o pessoal chamava superdotado, essas coisas todas, né? Para mim sempre foi normal isso. Eu só era uma criança extremamente inteligente, aprendi a ler sozinho com 4 anos de idade ali, não fiz alfabetização, já entrei direto na primeira série. Só que toda essa minha energia caótica de inteligência era canalizada para a religião. Talvez até por... Decorava a Bíblia. As pessoas ao meu redor não sabiam lidar muito com isso. Porque você imagina, eu já cheguei em situações que
uma criança. A criança é chata, naturalmente. Quando ela é inteligente, ela tem... não chega nem a ser chatice, mas essa vontade, esse ímpeto de querer mostrar que sabe. Eu chegava na escola, corrigia a professora. A professora estava falando alguma coisa errada, eu corrigia, porque eu de alguma maneira eu sabia. Eu já cheguei em situações a professora me levar na diretora e falar, ó, você escolhe ou eu ou ele. Se ele continuar na escola, eu peço demissão. Então... Aí chega nos seus pais. Você não ia querer ter um filho igual a você. Meus pais não sabiam lidar com isso. Eu acredito que é o caso de muitos pais que têm filhos altas habilidades, superdotados no Brasil, né? Não é uma realidade de muitos brasileiros. Você chegou a ir para alguma escola especial? Somente no ensino médio. Na maioria da minha vida, os professores, a direção, os coordenadores ficavam tentando só me pular de série. Vai da primeira direto para a quarta série. Os meus pais não tinham a mínima instrução com relação a isso. Então os meus pais sempre pensaram, poxa, no meu desenvolvimento como criança, se ele pular de série, eu sempre fui pequenininho, eu era magrinho, poxa, eu tinha 7 anos, parecia que eu tinha 3. Então você imagina, eu pular da primeira série para a quarta série, o desenvolvimento psicossocial ali ia ficar totalmente bagunçado. Mas você mentalmente, você também era acima do normal? Eu sempre fui... Você não se comportava como Não, criança? Eu sempre me senti mais velho. Eu brinquei muito pouco na minha infância, eu gostava de estudar, eu gostava de estar lendo, etc. E meus pais, por não saberem, minha família, por não saber talvez lidar com isso, canalizou toda aquela minha energia criativa e aquela minha inteligência para a Bíblia. Então me colocavam para pregar na igreja. Com 8 anos de idade eu fiz minha primeira pregação. Caramba, eu lembro que o púlpito era gigante, eu subi num caixotinho para poder ficar atrás do púlpito para não desaparecer. E era tranquilo para você? Para mim era tranquilo. Assim, para falar a verdade, a gente vai chegar nesse ponto, mas eu ficava muito nervoso. Talvez eu não queria estar em público. E todo mundo falava, caramba, você fala muito bem, é o seu dom. E aí me colocavam para decorar textos e passagens inteiras da Bíblia. E eu ia lá na frente da igreja e falava 15, 20, 30 versículos de uma vez. E todo mundo achava lindo aquilo. Não vou te dizer que pra mim era a melhor coisa do mundo, porque eu era muito criança. Eu gostava, sabe? Gostava daquilo, da sensação de ser admirado pelas pessoas e fazia bem pra minha espiritualidade. Mas em alguns momentos todo mundo falava, ó, o seu talento é esse. O seu talento é falar em público, é estar diante das pessoas. E por vezes eu duvidei, porque pode não parecer, mas eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Eu era aquela criança que, se eu tivesse um casco igual uma tartaruga, eu me esconderia dentro do meu casco. Sempre fui muito caladinho, muito quietinho. E aí sempre eu sempre fui colocado. Eu acredito que Deus com certeza guiou isso, mas eu sempre fui colocado contra a realidade que eu queria pra mim. Minha zona de conforto era ser inteligente, quietinho na minha. E as pessoas me colocavam pra ser o inteligente na frente de todo mundo, falando pra todo mundo. Então Deus sempre me confrontou desde criança com essa realidade. De repente você já pensou que você de repente vestiu um personagem para mostrar aquilo que... Por exemplo, você diz que é tímido. Sim. Mas ali você não queria demonstrar essa timidez. Sim. Então, de repente, você era uma forma de você se transformar, né, num personagem, como se fosse um ator mesmo. Sim. Não, aqui eu tenho que ser extrovertido, eu tenho que ser falante, eu tenho que passar, eu quero ser admirado mesmo. Sim. Eu já cheguei até a pensar sobre isso anos depois na terapia. Gente, terapia é tudo, ajuda a gente a se conhecer de uma forma surreal. E eu sempre pensei nisso. Por vezes eu sentia que eu acabava sendo o que as pessoas queriam que eu fosse e não o que eu realmente queria ser. Até que eu consegui entender entre o que as pessoas queriam que eu fosse e o que eu realmente queria ser, tinham coisas em comum que eu realmente gostava. Lá na minha casa, todo mundo fala. Todo mundo é de falar em público, etc. Então, eu acabei descobrindo com o tempo, sendo confrontado, a gente vai desenvolver um pouco mais esse assunto ainda, mas sendo confrontado com a realidade que Jesus colocava sobre mim, que às vezes o talento que a gente acha que a gente não tem é um talento que a gente tem sim, e que a gente só quer se esconder, porque é confortável pra gente se esconder. Mas
naquela situação ali específica, eu entrava no personagem ali e ia de acordo com o que as pessoas me diziam para fazer, acabava sendo levado. Só que eu descobri que acabou virando um grande talento. De tanto entrar naquele personagem, eu acabei me tornando aquela pessoa, e Jesus me abençoou muito desenvolvendo esse talento com o passar do tempo. Você chegou a pensar, com toda essa tua vivência, desde que você nasceu, na verdade, né, em que seria uma predestinação de você vir a ser um pastor, por exemplo? Eu fui criado para ser pastor, né? Fui criado para ser pastor, para que quando eu fizesse 17 anos ali, eu fosse para a escola missionária da minha antiga igreja. Lá não é faculdade, é uma escola técnica missionária. Só que as pessoas sempre falaram, você nasceu para isso. E eu ouço isso até hoje. Mas eu acredito assim, às vezes é uma realidade das pessoas. As pessoas imprimem muito seus sonhos nas outras pessoas. Eu sempre parti do ponto de que você pode ser um pastor se você tiver ovelhas. E você não precisa ser um pastor ungido para ser um pastor. Pastor é aquele que pastoreia, aquele que tem pessoas que o seguem, que ele pode aconselhar, que ele pode pregar. Então eu sempre me vi dessa forma. E apesar de eu ser criado dessa forma, acabou que isso gerou uma grande pressão na minha vida. Uma grande pressão. Porque você imagina, você não se sente muito no direito de ter os seus sonhos ali, de ter as suas metas. Você tem que viver os sonhos e as metas de outras pessoas, que outras pessoas imprimem sobre a sua vida. E, gente, isso é horrível para uma criança, é horrível, porque chega um ponto que a nossa cabeça tá uma bagunça e nosso cérebro entra em curto-circuito, e aí gera um problema de identidade gigantesco. Eu passei por esse problema de identidade. Então, a gente precisa saber direcionar, e é até um conselho para quem é pai, para quem é mãe, e talvez esteja passando por algo parecido com o filho. Deixa o filho escolher quem ele é, aconselha, direciona, mas não fala, esse é o único caminho para você. Porque acaba mostrar que tem outras opções, né? Exatamente. Sabe por quê, Kika? Quando é da vontade de Deus, as coisas acontecem naturalmente. A gente não precisa forçar. Eu tenho certeza que se fosse da vontade de Deus, hoje eu seria um pastor. Mas nunca foi da vontade de Deus. Por mais que as pessoas quisessem, por mais que as pessoas falem até hoje isso, a vontade de Deus é soberana. E quando Deus não quer, quando Deus tem outra visão acerca da tua vida, da tua história, não adianta o que as pessoas acham. E você descobriu isso sozinho, com o tempo? Foi o profissional, né, o psicólogo que te ajudou a descobrir isso? Porque pelo que você está falando, assim, eu estou entendendo que você descobriu que você não precisa ser pastor para ter ovelhas, né, para você discipular, enfim. É mais ou menos isso? Isso, eu sempre tive o meu ministério. Como eu sempre preguei, eu cresci pregando, então durante todos os anos da minha vida eu fazia congressos, conferências para jovens, para pessoas. Eu sempre tive o meu ministério. E só que eu cresci vendo meu avô pastor, e eu vi que às vezes é um trabalho muito cansativo. As pessoas acham que o trabalho do pastor é simples, mas só vai lá na igreja e prega. Mas caramba, eu sei como é que é nos isso. bastidores, quando você tá nos bastidores, quando você acompanha dos bastidores e você vê, o pastor tem que resolver problema de todo mundo, o pastor ele tem que ser extremamente paciente, tem que ser extremamente empático, e por vezes ele tem que resolver problemas que nem era para ele resolver. Então tem tantas coisas além daquilo. Muita dor de cabeça, Muita dor de cabeça. E eu sempre gostei da parte de pregar. Eu acabei gostando, com o passar dos anos, dessa parte de pregar, de transmitir o Jesus que transformou a minha vida, o Jesus que sempre me impactou para as pessoas. Então, essa é a parte que eu gosto. Mas aí quando eu olhava para outra parte, eu falava, caramba, não é isso que eu quero. Então, como achar um meio termo? Aí eu sempre tentei achar um meio termo de eu posso continuar pregando, eu posso continuar sendo um missionário, sendo um discípulo, sem a parte chata. Você não precisa... É exatamente isso. Qualquer um pode pregar, né? Sim. Só sentir no coração, né? Você falou que morou em 9 estados brasileiros diferentes. Sim. É a primeira vez que você mora no Rio?
Ou não? Primeira vez que eu moro no Rio. Primeira vez. Eu vim morar aqui no Rio de Janeiro no final de 2020. Tava no meio da pandemia ali, em novembro mais ou menos de 2020. Me apaixonei pelo Rio. Eu já tinha vindo pro Rio outras vezes, por conta de namoradinha, etc. Então eu já tinha passado 3 meses aqui, mas eu confesso que eu nunca tive vontade de morar pro Rio. Vir morar pro Rio foi mais um chamado que a minha família teve e que a gente veio de uma hora para outra e eu tenho certeza que foi algo divino, porque não tem explicação. Tomara que não saia daqui. Tomara que você não vá pra... Ai, meu Deus, já vai dizer que já tem lugar pra ir. Olha, hoje, eu cresci com um bisavô meu, que era indígena, dizendo que a gente não deve criar raiz em lugar nenhum, quem cria raiz é árvore. Pessoas nasceram para ser livres. Eu tô tentando criar raiz no momento, tentando criar raízes, porque eu acredito que a minha parte viajante, a minha parte meio cigana ali já passou um pouco. Já foi, então né? tem que parar um pouquinho. Já foi, né? E desses 9 estados aqui, você... Do povo mesmo, cristão, você sente alguma diferença? Você tem alguma... Não, esse povo aqui eles são mais fervorosos com relação à igreja, isso aqui dessa região é um pouquinho menos. Você acha que sentiu alguma diferença nesse sentido? Eu vou sendo bem sincero com você, o que eu vejo mais é que em alguns locais as pessoas são um pouco mais tradicionalistas, em outros locais não. Por exemplo, no norte e no nordeste, as pessoas são extremamente tradicionalistas. Mais conservadoras? Mais conservadoras, entendeu? E já aqui pro sudeste, pro centro-oeste, Brasília, onde eu morava antes daqui, as pessoas são mais liberais, mais tranquilas. E eu acredito que a gente tem que sempre encontrar um equilíbrio entre tudo isso. Mas eu não gosto de pensar que no lugar X a pessoa é mais fervorosa, no local Y menos, até porque eu sempre vi assim, questão de conservadorismo ou não conservadorismo, mas para mim a religião nunca se mediu por ser conservador ou não ser conservador. A religião da gente, ela tem que ser medida pela nossa intimidade com Jesus, independente se eu sou mais conservador ou não. Às vezes a pessoa que não tem o mínimo de conservadorismo, que é uma pessoa um pouco mais liberal, mais tranquila, aquela pessoa mais good vibes, mais tranquila, é a pessoa que mais está perto de Jesus do que o outro que quer pegar tudo ali no laço, tudo direitinho, e por vezes essas pessoas não têm uma experiência tão íntima com Jesus. Então, você falou que teve uma crise de identidade gigantesca. Você chegou, assim, pensar ou agir como se fossem 2 pessoas diferentes dentro da igreja, fora da igreja? É mais ou menos isso que você quis falar? Isso, vamos chegar nessa parte. Para começar, primeira coisa, eu acredito, porque eu vivi na minha própria pele, por experiência própria, que é possível perfeitamente estar perdido dentro da igreja. Quantas pessoas como eu não estão perdidas dentro da igreja? O que é estar perdido dentro da igreja? Eu sempre fui uma pessoa extremamente ativa na igreja. Toda aquela atividade que eu tinha desde que eu era criança, sabe? Aquele amor pelo evangelho, de pregar, de levar o evangelho para as pessoas, aquilo era inerente, sabe? A quem eu era. Fazia parte do meu dia a dia. Estar com as pessoas, pregar, mas ao mesmo tempo, mesmo tendo nascido, crescido, me criado dentro da igreja, eu nunca tive a oportunidade de viver uma experiência real com Jesus. Então, eu era um crente que não conhecia Jesus, fazia tudo no automático, por vezes nunca nem me questionei por que eu fazia certas coisas. Eu só, deixa a vida me levar, a vida me leva eu só ia tocando o barco e fazendo aquelas coisas automaticamente porque eu gostava daquilo, mas eu nunca me questionei e nunca tinha sentido Jesus de verdade na minha vida. E aí chegou um momento na minha adolescência que eu vivi uma crise de identidade gigantesca. Por quê? Toda aquela pressão, poxa, você vai ter que ser isso. E é uma pressão muito grande porque quando você é colocado nesse patamar, acaba que todas as pessoas te olham, e as pessoas te olham como se você fosse um exemplo, você precisa ser um exemplo, então você sente que você não pode errar. Agora você imagina um adolescente, que a coisa que mais adolescente faz é errar.
E aí naquela fase em que tudo que a gente mais faz errar, você sente que você não pode errar, você não pode dar uma mancada, porque tá todo mundo de olho em você. E aí chegou um momento da minha vida que eu simplesmente dei uma surtada, eu fiquei bem mal mesmo, adquiri uma depressão profunda, passei cerca de 6 meses sem sair do meu quarto. Quantos anos você tinha? Eu tinha cerca de 15 anos de idade. 15 anos de idade foi no primeiro ano do ensino médio. Mesmo, né? Exatamente, aquela fase de descobrir a sua identidade. E aí eu cheguei num ponto em que eu não sabia quem eu era, eu não sabia o que eu queria pra minha vida, eu comecei a questionar todos os meus valores e toda a minha vivência. Comecei a questionar bastante. Nessa época eu comecei a fazer terapia, e aí foi indo, mas a minha cabeça ficou um caos até mais ou menos os meus 19 anos de idade. Com 18 anos de idade, e nisso, mais uma vez, eu era ativo na igreja, eu pregava, eu era diretor de departamento de jovens, eu cuidava de jovens, eu tinha pessoas que me admiravam, que buscavam o meu conselho, mas a minha cabeça estava uma bagunça. Por quê? Eu estava perdido dentro da igreja. E aí, quando chegou mais ou menos ali a fase dos meus 18, 19 anos de idade, eu acabei vivendo algumas experiências péssimas. Nesse meio tempo eu já bebia, eu já passava a noite em balada, passava a noite em festas, fugido dos pais sempre. Meus pais vão estar ouvindo isso, vão começar a descobrir. Mas o fato é que eu queria ter essas vivências por mim, porque mesmo os meus pais nunca me prendendo, eu tava uma bagunça naquele momento. Fazia terapia, tava tentando me redescobrir, me reconectar com quem eu era ou com quem eu queria ser. E aí nesse meio tempo eu me apaixonei por uma garota. Uhum. Eu lembro que a gente estava no Ceará, e nós estávamos em Manaus, eu conheci ela, e aí fomos ao Ceará, eu continuei em contato com ela, e voltei do Ceará antes, naquele esquema ali de evangelismo, eu voltei antes, porque eu estava extremamente apaixonado. Era assim, pra mim, na época, era a garota dos meus sonhos. Eu era muito nerd, né? Então, na época, eu nunca tinha tido muitas namoradas e coisas assim. Aquela menina, pra mim, na época, era a mulher da minha vida, a menina dos meus sonhos, sabe? Quando a gente tem aquelas primeiras paixões de adolescência, com aquela menina eu comecei a questionar tudo que eu acreditava, quem eu era, e comecei a acreditar até mesmo as minhas crenças mais fortes. Nessa época, eu tinha batizado fazia 1 ano. Eu era diretor de jovens de uma igreja, tinha uma dezena de jovens que me admiravam, que me viam como um referencial para eles, e ao mesmo tempo eu estava completamente perdido das ideias. E aí nessa loucura, nessa paixão, nessas coisas todas, aquela moça, ela era de família, a família dela mexia com ocultismo, etc. Então, aí você imagina, você quer ser aceito, você tá com uma crise de identidade gigantesca. O que você faz para ser aceito? Naturalmente, você tenta se encaixar onde você não encaixa. E eu lembro que meus pais sempre me aconselhavam, meus avós, cara, às vezes isso que você está pensando não é o que você está pensando. Ora para Deus, pede para Deus discernimento. Mas eu estava completamente louco, completamente cego, completamente cego. Você imagina um jovem cristão que foi criado para ser pastor e agora começa a se envolver com o ocultismo, começa a buscar mais sobre as artes das trevas, começa a querer saber mais sobre bruxaria, começa a querer saber mais sobre satanismo mesmo, você imagina. E nessa época eu estava morando com meu avô pastor, o pastor que me batizou 1 ano antes, que sempre foi o meu melhor amigo, que sempre foi o meu exemplo de cristianismo, e eu saía nas madrugadas sem ele saber, ninguém da minha família sabia disso. A minha família só foi saber dessas coisas todas depois que já tinha acontecido depois de muito tempo depois. Comecei a me envolver cada vez mais, e é um problema, sabe, Kika, quando você tá perdido assim, e eu deixo até um conselho para quem estiver ouvindo a gente, quer dar conselho, pode falar isso, aqui, ó. Se você tá se sentindo perdido, se você tá sentindo que tá indo por um caminho que talvez não seja o seu caminho,
busque mais a Jesus, tenta orar, tenta pedir para ele corrigir o teu caminho de uma forma. Por vezes, Kika, a gente vai muito longe, e eu cheguei a ir muito longe. Chegou uma fase na minha vida em que eu estava tão apaixonado, que eu estava tão envolvido com aquela garota, que aquele jovem prodígio que amava Jesus mais que tudo, que amava pregar para as pessoas, sabe? Eu sentia, mesmo naquelas crises de identidade, tudo que eu mais amava era transmitir Jesus para as pessoas. Uma amizade errada, um amor errado me fez questionar o amor de Cristo por mim. Ela falava para você: Jesus não gosta de você. Se Jesus gostasse de você, a tua vida não tava assim. Se os teus pais não gostam de você, teus avós não gostam de você, senão eles respeitavam as tuas escolhas. E colocando um monte de minhocas na minha cabeça, foi sabe? só um monte de loucuras. ou amizade também? Era ela e as amizades, porque ela tinha amigos, amigas, pessoas próximas, pessoas completamente fora da casinha, sabe? Sem Jesus. E a gente acaba que naquele meio, para se encaixar, começa a fazer tudo que aquelas pessoas fazem. É por isso que a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes, né? E eu acredito muito nisso, porque eu fui corrompido. Às vezes, a gente acha que a gente é forte. Não, eu sou forte, eu vou ser exemplo. Mas se você não está numa fase em que você está extremamente firme, ligado a Jesus, olha, eu sinto informar que você é levado facilmente por ideias erradas que colocam na tua cabeça. E nessa loucura, Kika, o que aconteceu? Chegou um momento da minha vida em que eu estava tão revoltado com Jesus, estava tão revoltado com a minha família, com as pessoas ao meu redor. A minha família dizia, não me impedia de namorar ela. Ela conseguiu botar você contra todos, contra tudo Jesus. E todos, contra tudo que eu acreditava, contra tudo que eu mais amava. Eu sempre fui um garoto muito família. Sempre amei a minha família. A gente viajava junto o tempo todo. Então os meus melhores amigos eram meus pais, meus irmãos, meus avós. Eu sempre fui esse cara muito família. E ela me colocou exatamente contra tudo isso. E isso se colocou num patamar na minha vida em que ela era o centro de tudo. E que, para eu ser feliz, eu acreditava que eu tinha que fazer tudo de acordo com o que a gente acordava, com os nossos acordos, para eu poder ser feliz com ela. Chegou um momento na minha vida, Kika, que é algo que muito me envergonha, mas que hoje eu conto porque faz parte da minha experiência com Jesus. Eu cheguei a uma fase da minha vida em que, extremamente revoltado, já ela também revoltada com a família dela. Como pode uma pessoa sem Jesus amar a família? É muito difícil, é muito difícil. Ela dizia que os pais dela também odiavam ela, que iam contra ela, e a gente, um determinado dia, ela chegou comigo e falou: vamos fugir? Vamos fugir. Mas e aí? A gente é adolescente, a gente não tem nada na vida. Eu trabalhava pra caramba, mas ainda não tinha nada na vida. Ela era adolescente, tinha 17 anos de idade. O que a gente faz pra fugir? Olha, o que a gente faz pra fugir? A gente precisa de dinheiro. Aí eu perguntei, o que a gente vai fazer pra ter dinheiro pra fugir? A gente foge, vamos fugir. Aí ela falou, é simples. A gente já serve ao Senhor das Trevas, vamos fazer um pacto com ele que ele vai dar tudo que a gente quer. Nossa! Ele vai dar tudo que a gente quer. Aí você imagina, um jovem, toda a minha retrospectiva, que amava Jesus, que amava estar ali pregando, levando Jesus para as pessoas, mesmo com a crise de identidade. Poxa, é muito longe e por muitos anos eu tive muita vergonha disso. Combinamos de fazer um pacto com Satanás. Combinamos de fazermos um pacto com Satanás juntos, porque a gente ia conseguir o que a gente queria e depois a gente ia fugir e abandonar todo mundo. Caramba, eu me entristeço profundamente, me emociono quando eu falo disso, porque eu cheguei num ponto que eu estava disposto a abandonar Jesus, abandonar minha família, abandonar os meus amigos, abandonar todo mundo que acreditava em mim de várias formas, simplesmente para seguir a paixão do meu coração. E aí eu penso, quantas vezes, de alguma forma, a gente não faz isso também na nossa vida. Às vezes a gente larga Jesus, que é o ser que mais ama a gente no universo, larga a família, larga tudo para seguir o que o coração da gente manda, o que o coração da gente pede naquele momento. E a gente organizou tudo.
vamos fazer na noite X e depois a gente vai ter o que a gente precisa. A gente tinha um mentor por trás disso, uma pessoa que guiava a gente. Isso aqui eu nunca contei pra ninguém, essa parte que a gente tinha um mentor, uma pessoa que instruía a gente, e a gente precisava, para fazer aquele ritual, a gente precisava escrever uma carta, renegando tudo que a gente acreditava, renegando Jesus e negando tudo mesmo que a gente acreditava. Agora você já imagina pra mim, eu ter que negar tudo aquilo em que eu fui criado. De certa forma, você estava fazendo contra a sua vontade. Você não estava feliz. Eu não estava feliz, mas sabe o que eu estava? Eu estava revoltado com Jesus. Eu estava revoltado. Porque você estava acreditando no que ela colocava na sua cabeça. Na época, os meus pais tinham passado por uma situação ruim. Meus pais tinham falido, tinham perdido tudo, literalmente. Até as coisas de um apartamento que a gente tinha fechado em Brasília foram roubadas. Tudo que... Brinquedos de infância, fotos, foi tudo roubado, sabe? Não sobrou nada. Meus pais tinham falido, a gente estava passando por uma situação financeira extremamente difícil e eu pautava Jesus em sucesso financeiro. Para mim, Jesus era, eu tô com Jesus, ele me ama, eu amo ele, então ele vai ter que me dar tudo aquilo que eu quero, tudo que eu peço, no momento que eu peço. É o crente mimado, cristão mimado, que espera que Jesus seja aquele pai que dê tudo que ele quer, a hora que ele quer. E nem sempre é assim, porque Jesus sabe de todas as coisas. E então, mesmo contra a minha vontade, eu estava extremamente revoltado. E aí a gente fez aquele acordo, pré-acordo, você faz na sua casa, eu faço na minha. Eu lembro, era uma madrugada de quarta-feira, eu organizei todas as minhas coisas e eu tava no carro de madrugada, eu escrevi uma carta horrível, Kika, horrível, sabe? E isso me causa muita vergonha e muita tristeza, porque eu falei naquela carta coisas tão horríveis de Jesus e para Jesus, renegando ele, renegando o sacrifício dele na cruz por mim, sabe? E eu me envergonho tanto disso. E para finalizar aquela carta, né? Graças a Deus que sim. Para finalizar aquela carta, eu precisava finalizar aquela carta com uma gota de sangue, no meu sangue. O sangue da gente é o que a gente tem mais de mais precioso na vida. E eu lembro que eu estava tão revoltado, mas ao mesmo tempo tudo que eu mais queria era que Jesus aparecesse ali naquela madrugada no carro e falasse: ei, para de fazer isso, sai daí porque eu te amo, eu tô aqui. Sabe quando tudo que você mais quer é um abraço? Tudo que eu mais queria era um abraço de Jesus, me sentir abraçado, me sentir querido, sentir que ele me ouvia, que ele ouvia as minhas orações, sabe? E aí começou o milagre mesmo sem eu saber. Eu precisava ter uma gota de sangue para finalizar aquilo. Eu passei faca na mão, eu tinha uma faca afiada, eu passei prego, eu tentei cortar minha mão, furar meu dedo de todas as formas possíveis. Parecia que minha mão era de titânio, de aço, assim, sabe? Não cortava, não furava. Eu enfiava agulha, alfinete, o que eu encontrava no porta-luvas do carro ali, sabe? Clipes, nada tirava uma gota do meu sangue. Você não podia firmar esse pacto. Eu não consegui. Sabe o que eu imaginei? Bom, eu sou líder de jovens da igreja, eu sou batizado, então deve ser isso. Aí eu tô nervoso, tô ansioso. E ao mesmo tempo em que eu, revoltado, eu falava: Jesus, se o Senhor me ama, eu batia no volante do carro com raiva. Se o Senhor me ama, aparece aqui agora e me impede de fazer isso. Mas ele estava impedindo. Na minha cabeça não, entendeu? Na minha cabeça não. Aí eu pensei o seguinte: poxa, eu vou escrever a minha carta, pedir exclusão da igreja para eu não ser mais batizado. Vai ser uma grande decepção pro meu avô. Eu não queria decepcionar o meu avô, eu só queria fazer aquilo e sumir. E eu vou fazer isso, e no dia seguinte eu concluo que eu comecei a fazer hoje, porque aí eu vou estar mais em paz. Mas Jesus já estava ali agindo, Jesus já estava ali do meu lado, os anjos estavam ali do meu lado, mesmo sem eu perceber. Fiz aquela carta, no dia seguinte fui trabalhar normalmente, liguei para a garota, expliquei o que tinha acontecido. Ela parou, esperou para fazer junto de mim também. Nós precisávamos fazer juntos. E no dia seguinte, quando eu cheguei do meu trabalho,
antes de entrar na casa do meu avô tem um condomínio com várias casas e ele morava na época na primeira casa. Antes da primeira casa dele tinha mais uma outra casa que ele estava construindo. E aí eu estava determinado, eu estava com a carta dentro da minha bolsa, com as duas cartas. A primeira carta, a carta que eu pedi a exclusão da igreja para não ser mais membro, e a segunda carta era aquela carta horrível que eu tinha escrito no dia anterior. E eu estava com tudo preparado. Quando eu entrei pelo portão da casa, antes de chegar na casa do meu avô, uns 10 passos antes da casa do meu avô, eu recebo um telefonema. Era a garota. Ela me ligou em pranto, chorando muito, me pedindo desculpa, eu já nervoso, e ela falava as seguintes palavras para mim: não sei te explicar por que eu tô fazendo essa ligação, não sei te explicar por que eu tô te falando isso, porque eu nem quero, mas tá tudo terminado entre a gente, e eu não sei explicar. E ela repetia várias vezes: eu não sei explicar, mas eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso. Isso nunca saiu da minha cabeça. Quem que estava obrigando aquela garota a tomar uma decisão contra a vontade dela, sabe? Contra a vontade dela. E ela falava: eu amo você, me perdoa, mas eu preciso fazer isso. Caramba, eu dei alguns passos mais, comecei a me tremer todo e entrei para a construção que tinha ali. Sentei no meio de uma pilha de tijolos. E aí, sentado ali no meio de uma pilha de tijolos, eu comecei a chorar pra caramba. Eu desliguei a chamada, comecei a chorar pra caramba. E sabe quando você tá cego e parece que cai uma venda dos seus olhos? Eu vi tudo aquilo que eu tava fazendo, tudo. Mas veio como uma porrada assim, tão forte, que eu comecei a chorar como um bebê ali. A primeira coisa que eu fiz, eu tirei aquelas cartas da minha bolsa. Eu rasguei aquelas cartas em pedacinhos. Pediu perdão? Em pedacinhos. Eu não pedi perdão porque eu não me sentia digno de perdão. Mas depois que eu rasguei aquela carta, eu tive a minha primeira experiência real com Jesus. Sobrenatural. Eu ouvi uma voz no meu ouvido que falou as seguintes palavras: nenhuma gota de sangue vai sair do seu corpo, porque o seu sangue é meu. Eu te comprei por um preço infinito. Você é meu filho. Caramba. Ouvir Jesus falando aquilo, daquela forma, mesmo após você ter ido tão longe. Não tem como eu desfazer as coisas que eu escrevi, as coisas que eu falei de Jesus, sabe? Mas Jesus é tão amoroso, ele é tão misericordioso, que ele ama a gente e ele resgata a gente mesmo após a gente ter ido tão longe, mesmo após a gente fazer coisas horríveis. Naquele momento, pela primeira vez na minha vida, eu senti que Jesus estava comigo, eu senti que Jesus era real, que Jesus me amava e que Jesus estava ali. E eu comecei a ver que na noite anterior, tudo aquilo que tinha acontecido é porque Jesus não deixou que acontecesse. Com certeza. Jesus guia a nossa vida nos mínimos detalhes. Detalhes. E depois disso, eu tive a oportunidade de, pouco tempo depois, cerca de um mês depois, viver outra grande experiência espiritual da minha vida, onde, resumidamente, Jesus me usou como instrumento para salvar vários amigos meus. Então, é sem explicação. É divino, né? É divino. Onde eu vou ter oportunidade de falar também, você comentando aí, eu passei por uma fase também bem complicada na minha vida e por incrível que pareça, foi nessa fase que eu conheci Jesus, né? Sim. Então, às vezes a gente pensa, né, que as coisas estão indo para um caminho errado, mas enfim. Depois daí você, obviamente, se arrependeu? Sim, né? Com certeza. Eu tinha, na época, eu passei cerca de um mês assim, sem orar. Eu não orava, porque mesmo após eu ver que Jesus me amava, você sabe quando você faz uma burrada tão grande que você fica meio que com vergonha, sabe? Eu não orava porque eu sentia que eu não merecia. Eu sentia, ao mesmo tempo que eu via um Jesus que me amava tanto, eu sentia, caramba, eu não mereço isso.
Como se você tivesse traído Exatamente. Jesus, né? Eu não mereço isso. Ele morreu por mim. Ele faz tudo por mim. Mesmo após coisas horríveis que eu falei sobre ele, ainda assim ele não desistiu de mim. Então eu passei um tempão sem orar. E quando eu pedi perdão para ele, foi exatamente na situação em que, numa próxima oportunidade, eu conto essa experiência para vocês. Mas eu conversei com Jesus e falei: Jesus, hoje me perdoa. E se o Senhor puder, me usa, me dá poder para eu poder salvar os meus amigos que estavam passando por uma situação de vida ou morte. Eu falei, me ajuda a ajudar eles. E naquele momento Jesus fez o que tinha que fazer e eu sei que ele já tinha me perdoado, mas eu me senti perdoado. E daquele dia em diante, daquelas experiências em diante, eu decidi servir a Jesus de verdade. Eu decidi ser um servo dele, não como um servo perdido dentro da igreja, mas como um servo que conhece o seu pai, como um filho que conhece o seu pai. E que sabe o que de maravilhoso ele pode fazer por nós. E hoje eu pauto meu ministério nisso. Em levar o Jesus que eu conheço, que eu amo e que me resgatou. Para que as outras pessoas possam entender que ele também é poderoso para perdoar qualquer tipo de pecado. Não importa quão longe a gente possa ir, se a gente vai até ele, ele é maravilhoso e amoroso para perdoar todos os pecados. Tá vendo, gente? Isso é muito importante. E conta aí o que você hoje está fazendo na igreja. Qual é o teu papel principal na igreja? Ou papéis, né? Porque Sim. Eu acho que você não tá em um lugar só. Kika, hoje minha primeira atribuição na igreja, que eu não chego nem a dizer que é uma atribuição, é a minha primeira bênção na igreja. Eu sou diretor de comunicação de uma igreja. Para mim, uma igreja grande, eu vim de um lugar onde igrejas grandes não passavam de 100 pessoas. Hoje, eu sou de uma igreja com 750 pessoas, 800 pessoas. Então, eu sou o diretor de comunicação dessa igreja. Eu posso usar os meus talentos, a minha profissão como publicitário. Eu posso usar todos os meus conhecimentos para levar Jesus através da palavra para as pessoas. Essa palavra às vezes é uma palavra em vídeo numa rede social. Essa palavra às vezes é a palavra por meio de uma foto que a gente faz, sabe? Só para você ter noção, tem gente que vai à igreja porque vê uma foto bonita de uma pessoa no momento íntimo dela ali com Jesus orando, louvando. A pessoa é tocada e fala: eu quero conhecer esse mesmo Jesus. Eu conheci pessoas que já vieram até a igreja e falaram isso. Eu vim aqui porque eu quero sentir esse Jesus que eu vi na foto. Eu senti a presença de Jesus olhando uma foto. Então esse é o meu principal ministério na EAS de Barra, na igreja em que eu faço parte. Mas eu estou envolvido em quase todos os ministérios também de alguma forma, porque a minha maior alegria desde então sempre foi, eu só não sabia, mas desde que eu me senti transformado e tocado de verdade por Jesus, é servir. Minha maior alegria é servir. Quando eu sirvo a Jesus, servindo as outras pessoas, eu me sinto realizado. E eu posso dizer para você hoje com toda certeza, a minha profissão que me perdoe, mas eu me sinto realizado de verdade, completo, quando eu estou servindo a Jesus, quando servir. Eu sirvo ao próximo. Você se sente realmente produzindo, né? Exatamente, eu me sinto útil e eu sinto que eu estou retribuindo um pouquinho do infinito que Jesus faz por mim. E talvez, às vezes eu sinto até que eu faço pouco, as pessoas dizem: caramba, você está fazendo muita coisa, mas é aquilo, a gente sempre pode fazer um pouquinho mais, eu acredito, sempre a gente tem forças. Essa semana passada eu estava conversando até com a Ana Baezo. Sim. No aniversário do Evandro. Aí eu não sei explicar, mas eu falei pra ela: cara, eu queria, tá faltando alguma coisa. E ela falou que tem o pessoal dos missionários, né, o grupo dos missionários e tal. Eu achei bem legal. Aí ela falou: mas que você faz tanta coisa? Você tá nos desbravadores, você tá no louvor, você tá lá na escola sabatina. E assim, o que eu falei pra ela foi: cara, mas eu sinto que eu tô fazendo muito mais pra mim do que pelo outro. Eu acho que eu tenho que me achar nesse lugar ainda. Eu sinto que eu preciso fazer mais. E ó, gente,
telefone. Isso é o cristão anônimo, sabe? Que esse telefone aqui só ele que liga. Então... Fala, Saulo, tudo bem com você? Cara, me fala aí, qual foi a coisa ou situação que você passou na sua vida que mais te arrependeu? E qual foi a que mais te orgulhou? Explica aí pra galera. Eu acho até que já falou um pouquinho, né? Meu maior arrependimento é ter feito aquilo. Mas, ao mesmo tempo que é um arrependimento, se você me pergunta hoje, você voltaria e faria tudo diferente? Talvez algumas coisas, mas eu acredito que Jesus permitiu que eu vivesse aquilo para me moldar da forma com que eu sou hoje. Às vezes as provações, as dificuldades acontecem na nossa vida, mesmo as bobagens lição, que a gente faz, né? São coisas que Jesus permitiu. Precisa Jesus passar. Me permitiu ir até certo ponto e não permitiu que eu passasse dali, porque Ele queria me moldar para quem Ele queria que eu fosse. Eu que estava vivendo uma grande crise de identidade, Jesus deu um tapa na minha cara e falou, essa é a tua identidade, você é cristão, você é meu filho, e o teu propósito, se você não sabe qual é, teu propósito é me servir, teu propósito é servir as pessoas, teu propósito é ser uma bênção para abençoar outras pessoas. Muitas vezes a gente espera só receber bênçãos de Deus, e eu era esse adolescente, e nunca eu orei para ser uma bênção para as outras pessoas. Quantas vezes a gente não ora, Senhor, me abençoe? Quantas vezes a gente ora, Senhor, faz de mim uma bênção? E isso fez toda a diferença na minha caminhada. Eu imagino assim, quando você era novo, né, que você estava lá, na verdade, se satisfazendo com o que você fazia, né? Mas era para você. Mas você já estava tocando as outras pessoas e você já era esse escolhido. Você sempre foi esse filho de Deus, né? Mas eu acho que também, eu não sei, né? A gente nunca sabe. Você precisou passar pelo que você passou para poder ter a certeza, para isso ficar fixado, né? E ter a certeza de que você é filho dele. Exatamente. Olha só, você ouviu, você talvez falou. Se eu não tivesse passado por isso, eu não fosse o cristão que eu sou hoje. Eu não tivesse a conexão com Jesus que eu tenho hoje. Eu não amasse talvez tanto a Jesus como eu amo hoje. E é triste falar isso, mas às vezes a gente precisa passar por coisas horríveis. E aí agora, completando a pergunta do que eu mais me orgulho, hoje o que eu mais me orgulho não é uma coisa só. Eu mais me orgulho quando eu vejo alguém que chega comigo e fala assim, obrigado, você me apresentou Jesus e hoje a minha vida é completamente transformada. E eu me orgulho disso não porque o mérito está em mim, porque eu que faço isso, mas porque eu me sinto tão amado por Jesus quando a pessoa me fala isso, que eu falo, caramba, mesmo eu sendo um pecador miserável, ainda assim, Jesus me dá a honra de ser usado por Ele. E isso me causa um orgulho gigantesco, porque você sente que teu paizinho tá ali pertinho de você, te usando, mesmo você não merecendo, Ele acredita em você e usa você para abençoar outras pessoas. É maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Vamos pegar uma promessinha aqui, na caixinha de promessinhas, e vamos ver o que cai pro Saulo. Vamos lá. O que você pode comentar sobre esse versículo? É um versículo que eu simplesmente amo. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Para mim, esse versículo resume a experiência do cristão aqui na Terra. Se a gente é cristão e não ama o outro de coração, de verdade, a gente está fazendo tudo errado. É por isso que eu considero esse versículo um versículo essencial para a experiência do cristão. Amar aos outros sinceramente, porque o amor cobre muitos pecados. O amor de Jesus cobriu os meus pecados. O amor de Jesus cobre os pecados das pessoas e o nosso amor
pelo nosso próximo cobre os pecados do nosso próximo. Às vezes a gente se coloca num patamar de justiceiro, sabe? A gente se sente tão bom, e isso é um erro muito grande que acontece dentro da igreja, das igrejas no geral. A gente acha que vive perto de Jesus, que tem uma vida correta, que somos pessoas boas, e automaticamente a gente passa a julgar o outro de acordo sobre a nossa lente, sobre a nossa perspectiva, quando o outro às vezes tem as suas vivências, tem os seus problemas, tem os seus pecados da forma dele, e a única diferença, o que me separa do outro é que eu às vezes não cometo o mesmo pecado dele. Exato. ainda, isso que eu ia falar. né? Eu vejo assim, quer terminar? Não, pode falar. Não, eu falo assim, todos nós somos pecadores, e eu acho tão importante a presença aí do testemunho, porque às vezes as pessoas, através de um testemunho, as pessoas acreditam, passam a acreditar, né? As pessoas, nossa, de repente se impactam com aquela situação, e de repente quem estiver assistindo esse Pod God de hoje pode até sentir também no coração, cara, Jesus realmente existe. Sim, e eu vou te falar, Kika, eu passei uns 5 anos para ter coragem de contar isso, não só por vergonha, mas por medo do que as pessoas iam pensar de mim. A gente acaba vivendo uma cultura igrejeira onde a gente por vezes para de dar testemunho do que Jesus fez na nossa vida porque a gente tem vergonha de quem a gente era. A gente quer mostrar só quem a gente é. Só que quem a gente era é muito importante. Mostra o processo que Jesus faz. Isso, exatamente isso que eu penso. É muito importante a pessoa poder dar o testemunho. Eu acho fundamental. E quem não conhecia esse lado, né, do Saulo, a gente que está de fora vê que, nossa, ele é um cara centrado, é um cara de Jesus mesmo. E saber que você passou por tudo isso, né, vai impressionar muita gente, impressiona a gente, e só leva a gente a crer mais ainda nesse Jesus, né? Com certeza. E é isso. Concluindo o texto, o amor cobre pecados. A gente precisa amar as pessoas incondicionalmente. Jesus não nos chama para julgar as pessoas, para julgar o nosso próximo sobre a nossa ótica, sobre as nossas lentes. Ele nos chama para amar. Em momento nenhum Jesus diz: julguem uns aos outros, e aí quem passar no crivo de vocês vai para o céu, vai ser aceito por mim. Ele diz: amem uns aos outros. E quando a gente entender a preciosidade, a profundidade disso, a gente vai ter um olhar muito mais atento, às vezes, para o nosso irmão. Como eu queria, Kika, e hoje eu tento ser essa pessoa para os jovens que estão ao meu redor, para as pessoas que estão ao meu redor, principalmente jovens, ser essa pessoa que aconselha, que cuida, que olha, que vê a dificuldade, porque como eu queria, no meu momento mais difícil, ter uma pessoa que me olhou e que me olhasse e falava: ei, eu vi que você não está bem, você está bem com Jesus, você precisa de alguma coisa, sabe? Às vezes a gente é invisível, parece invisível para as pessoas, e quando a gente começar a amar uns aos outros da forma como Jesus nos ama, ninguém vai passar desapercebido, ninguém vai ser invisível ao nosso redor. O amor de Cristo em nós nos dá a visão periférica, para que a gente veja toda e qualquer pessoa que está ao nosso redor não como um adversário, não como um inimigo, não como um pecador, mas como uma alma por quem Cristo morreu. Assim como ele morreu por mim, ele morreu pela pessoa que às vezes eu detesto, mas Jesus morreu por aquela pessoa. Isso que eu ia falar agora, não é fácil, né? Você fala assim, ame todo mundo, pode, né, parecer que é fácil, mas quando você, de repente, sabe até que alguém fez uma coisa muito ruim com você, você ouvir isso, é difícil. Você tem alguma dica para algum, de repente, jovem que te procura, tá passando por uma situação que ele fala: não tem jeito, essa pessoa não tem jeito, essa pessoa fez isso comigo, não tem como amar. Você tem alguma dica para dar? O que você fala num caso desse? Olha, primeira coisa, eu uso isso para tudo. Eu uso isso para momentos em que eu preciso tomar uma decisão
difícil, eu uso isso para momentos em que eu preciso me questionar sobre algo que eu aprendi com o meu pai desde criança. Eu sempre me faço a pergunta: o que Jesus faria nessa situação? E é quando a gente se pergunta dessa forma, será que Jesus teria raiva dessa pessoa mesmo ela sendo quem ela é? Ou será que Jesus ia tentar lutar por ela até que acabassem as forças? Com certeza, a gente já sabe qual é a resposta, né? Vamos agora falar dos nossos patrocinadores com Júnior. Opa, Kika! Então, agradecimentos aqui à Rádio Gospel City, ao Rafael Branquinho Materiais de Construção e à My Melody Soundtracks, onde fazemos a trilha sonora da sua vida. Sim, e a Rádio Gospel City é lá do Ceará. Que legal. É uma web rádio, inclusive ela está passando os nossos cultos do sábado, do domingo, das quartas-feiras. E é uma rádio gospel e é a rádio em que o herói é de verdade. É de verdade. Um abraço para o nosso amigo lá. Queria que você deixasse aí sua rede social pra galera. E a gente também quer saber se você é convidado para palestrar em alguma igreja, se você se coloca à disposição, se você costuma ir. Deixa os teus contatos aí, fala com o pessoal ali. Claro. Bom, a minha rede social, meu Instagram é @SauloBarbosa, Saulo Barbosa com Z, vai aparecer aí direitinho para vocês. E sim, respondendo a sua pergunta, é o meu ministério hoje, além da comunicação, o meu principal ministério é levar a palavra para as pessoas, e é o que eu mais amo fazer, é o que me faz sentir realizado. Uma das coisas que mais me faz sentir realizado é poder pregar sobre Jesus para as pessoas. Então, hoje, graças a Deus, eu sou convidado para pregar algumas igrejas e eu nunca rejeito convite. Pode ser do Oiapoque ao Chuí, porque eu acredito que em todo lugar que a gente vai, Jesus tem um chamado especial para a gente falar não sobre religião, mas para a gente falar sobre Jesus, como Jesus ama, como Jesus transforma, como Jesus resgata toda e qualquer pessoa que se dispõe a colocar nas mãos dele. Legal, muito bom. Tem alguma coisa que você queria colocar, que a gente não chegou a comentar, que você gostaria de colocar aqui? Ou você já quer dar um recado final para a galera, tentar tocar alguém ali que está assistindo a gente? Podemos dar o recado final que já entra bem nesse contexto. Então pode falar assim, eu não sei se você já viu, né? A gente finaliza, o convidado sempre fala lá diretamente com o telespectador e manda o seu recado para ver se ele consegue tocar e de repente levar a pessoa a ter curiosidade de ir para uma igreja, te conhecer, enfim, pode falar ali. Querida amiga, querido amigo, querida amiga que está me ouvindo nesse momento, talvez eu esteja falando com você que está passando por dificuldades espirituais, talvez eu esteja falando com você que talvez nem acredite mais direito em Jesus ou nunca tenha acreditado, você que está passando por problemas financeiros, por problemas familiares, coisas que têm abalado a tua fé. O que eu quero te dizer é que Jesus está aí do teu lado, ainda que você não o veja, ainda que você não o sinta, Jesus está aí do teu lado. Você não precisa ver Jesus nas coisas extraordinárias, Jesus não precisa aparecer presencialmente para você nesse momento, mas pode ter a certeza que Ele está aí do seu lado. Jesus conhece todas as suas dores, Ele conhece cada uma das suas dificuldades. E tem uma música que eu gosto muito, trecho de uma música do Leonardo Gonçalves, que diz: Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Nada que está acontecendo ao teu redor, nada que está acontecendo na tua vida passa batido por Deus. E eu tenho certeza que nas noites que você tem passado em claro, ansioso, chorando, preocupado, Jesus chora com você, Jesus se preocupa junto com você.
mas Ele está permitindo tudo isso porque Ele quer te moldar, Ele quer te fazer uma pessoa melhor, Ele quer dar a você a esperança e o futuro que você merece. Por isso, se você tá passando por isso, se você tá nesse momento de dificuldade, você não precisa ir longe, tão longe quanto eu fui. Abre a Bíblia, coloca o joelho no chão e clama a Jesus. Clama a Jesus para Ele se apresentar para você viver uma experiência com Ele. De alguma forma, Ele vai agir na tua vida, Ele vai se apresentar. Pede para Ele: Senhor, hoje eu quero viver uma experiência contigo, eu quero ver o Senhor na minha vida, e de alguma forma Ele vai aparecer e vai operar algum milagre para que você o veja, para que você tenha uma experiência com Ele. Jesus, são orações que Jesus nunca rejeita, orações para conhecê-lo, orações para que a gente possa impactar outras pessoas. Essas são as orações que Jesus mais ama, e eu tenho certeza que Ele está de braços abertos para te receber, para te abraçar, porque eu faço as palavras dele para mim naquela noite mais horrível da minha vida. Jesus fala para você nesse momento: olha, você é meu filho, eu te comprei por um preço infinito, você é meu, por isso não desista, continue. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Saulo, cara, foi muito bom conhecer um pouquinho mais de você, da tua história, tá? E nos vemos no próximo episódio. Um beijo. Obrigado. E até mais. Muito obrigado.